Marco, primeiro, boa noite, um prazer estar com você aqui. O Grupo Prerrogativas, imagino, tem esse nome em homenagem às prerrogativas profissionais da advocacia, né? E esse foi um ponto muito questionado na própria Operação Lava Jato, o desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados e, por consequência, ao próprio direito de defesa, que é constitucional em qualquer democracia do mundo. Eu quero te perguntar sobre como você vê hoje a situação das prerrogativas profissionais, porque a gente também tem casos de repercussão nacional em que se tem dificuldade de acesso aos autos, em que a sustentação oral é relativizada, restringida, apesar da lei ampliar, os tribunais estão restringindo. Nós temos algumas questões também de direito de defesa, como, por exemplo, delações premiadas de pessoas presas que depois de delatarem se tornam soltas. Como é que você vê hoje o direito de defesa e as prerrogativas profissionais da advocacia? Kobayashi, muito obrigado. Uma pergunta extremamente inteligente. Veja, a coerência para o Grupo Prerrogativas é um valor fundamental do qual nós não abrimos mão e não pretendemos abrir em qualquer que seja o momento por uma visão meramente circunstancial dos fatos e da situação política do país. A nossa preocupação com o direito de defesa, ela é a mesma. Os excessos cometidos do bojo dos inquéritos que estão sendo, enfim, conduzidos por um determinado ministro na mais alta corte constitucional do país merecem a nossa atenção. A respeito disso, inclusive, o nosso queridíssimo colega que integra o grupo, para minha alegria e honra, professor Toron, já se manifestou. Então, os excessos são excessos, doa quem doer. Nós não queremos, enfim, a aplicação da lei com maior rigor para aqueles que sejam eventualmente nossos adversários e com menor rigor para aqueles que sejam eventualmente nossos aliados. A aplicação seletiva da lei é algo extremamente perigoso e que compromete de forma determinante a credibilidade do nosso sistema de justiça. Então, esses excessos, Kobayashi, seguramente nos preocupam e a gente não vai deixar de denunciar em nenhuma circunstância. Com toda a franqueza, posso dizer isso para você com toda a tranquilidade do mundo. Não ter acesso aos autos é gravíssimo. Era grave na época da Lava Jato e é grave agora também. Eu não vou dizer o contrário, assim. Eu não pretendo ser questionado amanhã ou depois por falta de coerência, né? A gente age com princípios e propósitos muito claros. Somos democratas, somos garantistas e a lei tem que valer para todos. Nós não queremos que ninguém esteja acima da lei, mas também não queremos que ninguém esteja abaixo. Os nossos adversários a gente quer derrotar nas urnas, de forma democrática. Nós não podemos pregar uma aplicação seletiva do direito ou do direito penal. O país viveu isso no auge da ação penal 470, chamado mensalão, e depois isso foi reproduzido exatamente porque não foi combatido nos anos da Lava Jato. Então, qualquer eventual excesso agora, seguramente vai ser objeto da nossa preocupação. Aproveito para agradecer a sua pergunta, que é muito inteligente. Não me incomoda responder isso. Excessos são excessos. Quer acrescentar algo, Nelson? Está respondida? Não, queria acrescentar que o Toron citado, inclusive, tem um livro, uma obra sobre prerrogativas profissionais e foi, inclusive, presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. Então, é a voz das prerrogativas dentro do grupo, é isso? Sem dúvida nenhuma. O Toron é conhecido como, a Cássio sabe disso, enfim, é conhecido como o rei dos HCs, né, Felipe? Nosso professor da PUC, uma figura maravilhosa, extremamente coerente, combatível. É um prazer e um orgulho poder ser, inclusive, amigo dele, além de ser colega do grupo, né? E ele tem denunciado isso desde sempre. Ele, Lênio Streck, nós temos vários outros colegas, Dora Cavalcante, Gisele Citadino, Pedro Serrano. Para quem é leigo, o rei dos HC significa o quê? Na verdade, é um homem que defende em toda e qualquer circunstância a liberdade e ele pode comemorar tranquilamente um recorde absoluto. Talvez seja o advogado com o maior número de habeas corpus concedidos, né? Que levam, vez ou outra, quase sempre, esperamos nós, advogados, a liberdade tais ou quais réus, em tais ou quais circunstâncias, evidentemente. Se esse termo voltar aqui no meio desse monte de advogado, HC abre habeas corpus.